Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do projeto Bate-Papo com o Escritor, da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Amazonas. Nesta edição, você apreciará a entrevista com um dos mais conhecidos livreiros da capital amazonense, o senhor José Maria Mendes, ou, como é mais conhecido, o Zé Maria da Livraria Nacional. Uma livraria que funciona há mais de 40 anos de forma ininterrupta, contendo mais de 60 mil títulos em todas as áreas do conhecimento. José Maria Mendes é formado em pedagogia, mas a grande paixão de sua vida mesmo são as lides diárias com os livros. No tempo de competição desigual com a internet, ele resiste bravamente na sua tradição de manter uma livraria de rua em Manaus. E assim fornece uma base de apoio a um sem número de pesquisadores do norte do Brasil. Olá, nossa conversa hoje aqui é com José Maria Mendes, dono da Livraria Nacional. Não sei, Zé Maria, como é que tu gosta de ser chamado, cara? É José Maria mesmo. Tá certo. Ai, Zé Maria, e a gente gostaria de fazer uma pergunta, que assim, não tem pessoa melhor para responder que você. Quem é o Zé Maria? O Zé Maria eu acho que é um ser mutante, sabe, que conseguiu se iluminar na infância, definir objetivos de vida, permear um caminho e trabalhar 15, 18 horas por dia, porque sem o que ninguém consegue transformar nada. Parece que a sua história se confunde com a história do mercado do livro no Amazonas, né? Sim. Conte um pouco dessa história para nós. Bom, eu vim para Manaus em 1968 vender livro de engenharia na universidade recém-fundada, Faculdade de Engenharia, na Praça da Saudade. Porque eu sempre imaginei morar em Manaus, para trabalhar, para viver. E então me adaptei bem, passei 2 meses, voltei para Belém, onde eu passei minha adolescência e toda a minha base de trabalho foi lá. Iniciei numa livraria lá chamada Don Quixote, uma livraria espetacular. Eu gostaria muito de hoje ter uma livraria daquele padrão. E fico muito triste quando eu passo lá e é uma casa de câmbio e essas coisas. Não tem a mesma postura que tinha antes, entendeu? E em 69 eu voltei, em 1970 eu voltei de vez para gerenciar Gustavo Gil, uma editora espanhola, que tinha uns livros maravilhosos de arquitetura e engenharia e outras áreas, mas o maior boom mesmo era arquitetura e engenharia. E aí então vim para Manaus, fiquei e continuei trabalhando com livros, mas só que eu já representava algumas editoras de revistas, e em especial uma que tinha uma tabela de composição de preço para orçamento, que o meu patrão, que era o dono da editora, ficava sendo ruim, porque eu ficava fazendo outras coisas, a não ser só trabalhando os livros dele, né? Mas ele sempre gostou muito de mim, até porque eu acho que ele fazia um parâmetro entre o que ele vivenciou na Gustavo Gil da Espanha, que ele entrou lá também com 15 anos, da mesma forma que eu comecei na Don Quixote, e ele gostava do meu pique, do meu trabalho. Então eu nunca fui um vendedor de argumento, eu fui um vendedor pragmático, que buscava verificar qual era a necessidade do meu cliente para então poder servi-lo. Eu nunca gostei de vender algo que depois eu me aborrecesse, ou que o cliente ficasse, pois é, mas tu vendeu um livro para mim que eu nem usei. Se ele não usou é porque não quis, mas com certeza, se o livro não servisse para ele, não fosse das referências básicas que ele necessitasse, ou não estivesse dentro do assunto ou do tipo de autor que ele gosta, eu não ofereceria.
Não me interessa vender o que não vai fazer bem para o outro. Nem na própria amizade. Eu jamais faria alguma coisa que eu tivesse dúvida de que aquilo seria um benefício para aquele meu amigo ou para aquela minha amiga. Eu acho que isso é uma fundamentação de vida sólida, porque você vive sem olhar para trás. Quando você olha para trás é só para redimensionar o feito, tentar corrigir alguns erros de percurso e focar de novo na vida, porque é batalha cotidiana. Senão você não vence as atrocidades e as próprias situações que o mercado nos impõe. Você tem que estar constantemente criando, inovando, aperfeiçoando, adaptando e aprendendo. Sem aprendizado, sem a reflexão sobre o erro, você não corrige o seu rumo e não evolui como ser humano e como profissional. Pelo que se percebe, o Zé Maria livreiro é também um Zé Maria leitor, né? Sim, com certeza. Muita leitura. Com certeza. E é interessante também que essa relação que você tem com o cliente extrapola a relação do comércio, da economia, né? Porque a gente percebe essa proximidade. Né? E essa proximidade, Zé Maria, talvez responda à nossa inquietação, né? Que é a seguinte: o amazonense, ele compra muito livro ou não? O amazonense, ele gosta de ler ou não? Bom, aí são dois paradoxos, né? Porque gostar de ler é uma coisa e poder comprar livro ou gostar de comprar livros é outra coisa, né? Muitas das vezes a gente se habitua a ler o livro dos amigos, o livro do irmão, do primo, na hora dele puxar R$50 para dar no livro, ele diz: não, eu vou gastar em cerveja, né? Eu vou comprar um presente para cá. Mas na minha concepção, infelizmente, o número de leitores é muito pequeno na nossa cidade, né? É uma cidade que eu conheci nos anos de 68, tinha 250 a 270 mil habitantes. E hoje nós temos 2,5 milhões. Então ela inflou, né? Ela se... virou uma cidade-estado, né? É uma cidade-estado e uma cidade-problema, né? Graças aos governos populistas até que abriram vias e a população vive em situação mais ou menos em relação a outras cidades, né, que tem na sua periferia também grandes conglomerados sociais que dificultam a própria vida, né? Entendo. E Zé Maria, lógico que você já pergunta que eu esqueci. O amazonense, ele gosta de ler, que justamente você falou da questão do paradoxo. Então, qual é o nosso problema social? É que 70% a 80% quase, não, 70% a 60% é imigrante. Imigrou em condições subhumanas. Ele veio para cá para sobreviver. Então, ele tem que ser um camelô, ele tem que ser um profissional que vive da sua ação, né? Então ele não teve tempo para estudar e evoluir intelectualmente, né? Então o que ele pode fazer? O que aconteceu com a nossa população? Os pais se dedicaram, investiram na educação dos filhos o quanto puderam, mesmo nas condições mais desfavoráveis. E hoje que a gente vê dentro da universidade pessoas que disseram: eu sou o primeiro da minha família a entrar numa universidade. Isso é muito comum hoje, que se fale lá. Então, qual é esse problema? É que você não lê se teu pai não leu, tua mãe não leu, sabe? A leitura, ela traz um histórico com ela, né? E com raras situações na escola, algum professor orientador também começa a orientar e acerta, porque o aconchego com o livro tem muito de você ter uma empatia, ter um envolvimento com o autor. Se o primeiro livro que você pega, você gosta,
você vai de novo procurar outro livro daquele autor, você vai desenvolvendo. Mas se o primeiro você não gostar, aí fica travando, entendeu? Você fica lendo por obrigação e não por prazer. Então, eu tenho muita preocupação que muitas pessoas me perguntam: o que é que eu leio? Então vamos sentar aqui. Eu preciso fazer uma investigação, eu preciso, dentro da minha experiência, encontrar um assunto que toque a ele, né? Então hoje eu tenho um livro, uma série de como aprender a ler, mais ou menos isso, para entender a leitura, que é uma sériezinha que ele faz o resumo de vários clássicos, né? Então eu geralmente aconselho esse porque a pessoa vai se definir qual é o autor ou qual é o tipo de narrativa que ela quer se envolver na leitura. Aí a partir daí fica mais fácil trabalhar essa questão. Zé Maria, considerando que a sua livraria, a Livraria Nacional, né, se não for a primeira livraria, uma das primeiras, né? É a mais antiga em funcionamento. Né? Hoje, com quantos anos? 45 anos. Então, é até meio um equívoco essa próxima pergunta, mas eu vou fazer da mesma forma. Dá para viver bem da venda de livros aqui em Manaus? Já deu. Pelo seguinte, porque antes nós trabalhávamos com livro didático, que era o livro que o professor usava na escola. Até 95 no incêndio e em 96 um dos nossos governadores resolveu implantar aquele sistema de apostila e proibir que o professor pedisse livro de aluno. Quer dizer, na época tinha o livro didático que foi substituído pela apostila, mas as leituras dos clássicos brasileiros, que era comum na época, também foi sustado com essa medida desse governador. Então um bloqueio da literatura fluir naturalmente, pelo menos no ensino médio, que era o fundamental da época. Zé Maria, você falou sobre o incêndio, né? Até o incêndio. Para quem está nos acompanhando aqui no Brasil inteiro e até no mundo, né? Que incêndio é esse, rapaz? No dia 1º de julho de 1995, hoje está fazendo 25 anos, nós tivemos um incêndio no último andar, porque eu, como você, sempre às vezes saía candidato, e para eu não aumentar muito os meus custos, eu tinha um amigo que trabalhava com silk screen, então ele pintava as minhas camisas, fazia os meus bottoms e tal, e eu permitia que ele ficasse lá no espaço do 4º andar. Quarto andar da Livraria Nacional. Isso. Em cima da pizzaria. E então ele utilizava lá o espaço para fazer os trabalhos dele. E nessa noite, como eles saíram muito tarde, o meu irmão saiu cedo e o cara esqueceu, na hora de sair, de desligar a chave geral. Então, ele tinha esquecido de desligar aquelas reveladoras, que são onde fazem as chapas para fazer a pintura das camisas, e aquelas reveladoras tipo de ferro, resistência. Então a resistência superaqueceu, espocou e tocou fogo e tudo. E queimou a livraria? Só a parte de cima, graças a Deus, só a parte de cima. Mas trouxe problema para nós nos outros andares, porque como o bombeiro teve que jogar muita água em cima, a água jorrava pelas escadas, entendeu? Ia entrando nos outros andares também. Que tipo de livro se lê mais hoje? Comparando com o passado, é o mesmo tipo de livro? Houve mudança na preferência do leitor, de uma forma geral? Bom, eu digo sempre que dos anos 2015 para cá, com a evolução dos e-books, né, com a evolução da internet, hoje eu não tenho, para ser honesto, uma referência para dar para você, né, porque quem lê muito, e você, como livreiro, não consegue acompanhar, a não ser que os livros já estejam publicados. Então, o leitor, o livro está saindo, ele já sabe porque o autor já falou para ele, já sabe qual é a editora,
ele já vai ou ganhar o livro, ou então vai comprar direto da editora hoje pelos sites, entendeu? Então a gente perdeu esse feedback do que está vendendo. Pode, na livraria, estar vendendo alguma coisa mais específico, mas o mercado em geral talvez esteja buscando outras formas de literatura. É porque tem toda essa aproximação, né, da internet agora, isso. Porque no passado o autor parecia uma coisa distante, uma entidade, né? O autor, hoje o cara conversa com o autor, amigo dele, e aí que tu vai lançar aquele livro, qual dia e tal. Então é muito comum, por exemplo, ter um autor que vem a Manaus fazer um lançamento de livro e venda 200. Coisa que normalmente, na intelectualidade, nós não conseguimos vender mais de 30, 40 no máximo, entendeu? Então, por causa disso, até porque também esses autores usam de estratégias que eles vão fazendo parte do livro e os leitores vão tendo contato com a história. Só que tem fatos que são fundamentais dentro do texto que ele só revela no livro. Aí, então todo mundo compra o livro, até porque para pegar autógrafo, essas coisas. Eu fiquei abismado. Eu já vi 2 autores virem da Record que venderam 200 livros cada um. Isso é lançamento. E hoje é muito comum, não sei como é que eu diria, mas multi-lançamento, né? Quer dizer, o cara chega aqui, faz um lançamento, chega lá na outra universidade, faz outro lançamento. Isso. Faz vários lançamentos livro, né? Na cidade. E às vezes do mesmo livro. Sim, pois é, o mesmo livro. Ele lança o mesmo livro várias vezes. E cada vez que o lançamento virou uma espécie de evento para vender livro. Né? Não, inclusive nós temos autores nossos, amazonenses, que faziam... pegavam um livro em 5 capítulos, aí eles mudavam, pode fazer 10 livros, porque eles usavam um capítulo no outro livro, tu tá entendendo? Eu já diagnostiquei isso muitas vezes. Sim, eu percebo muito isso. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, o Arthur Ingrácio, os contos do Arthur Ingrácio. Sim, ele era profissional nisso. O História Submundo, acho que era o Chão de Santa Rita. E aí, Contos do Mato, ele depois ele vai repetindo. Poetas também que fazem isso, lançam um livro, depois pega dois livros que ele lançou e transforma um terceiro, juntando aqueles 2 anteriores. Eu percebi isso, né? Eu fiquei assim... Não foi curioso, eu fiquei surpreso, né? Ao perceber isso, que você vê, a pessoa tem 5 livros, lançou 5 livros. Você vai ver, se for juntar aqueles 5 livros, dá 2. 2 no máximo, 2 no máximo. Porque fica repetindo, muda o nome. Às vezes ele troca o nome do capítulo, né? Ou do texto, mas o texto é o mesmo. E aí às vezes você ainda coloca uma notinha lá no rodapé dizendo que aquele texto já foi publicado em outro lugar, né? Não pode não. Olha que eu já encontrei um livro de contos assim. Já encontrei especificando, olha, esse conto já foi publicado no livro tal. Eu já encontrei. Gostaria de conhecer esse autor. Eu posso te apresentar depois. Zé Maria, e em relação à recepção dos escritores amazonenses aqui em Manaus, como é que você acha que anda essa recepção dos escritores daqui pelo público? Como é que você percebe aí essa recepção? Bom, depois de 95, com o incêndio da livraria, eu parei também com a editora. Eu tinha Metro Cúbico, nós chegamos a publicar 19 títulos. E então eu basicamente, com a evolução da Valer, né, nessa minha quebrada, o Isaac evoluiu muito com os irmãos e fizeram a Valer. Então eles tinham uma dinâmica totalmente profunda com relação a isso, a fazer o lançamento de livro do autor dele e tal. Então ele conseguiu desenvolver bem isso, mas depois que fechou a livraria, eu sinto que eles sentiram um grande baque, né? E eu já falei, como eu vou voltar no sábado, né, com as feiras de livro, eu pré-estabeleci que vai ter um dia para lançar, um sábado para lançamento de livro. Então, como ele estava viajando, eu disse, não, Zé Maria, quando eu voltar a gente senta a conversa, define direitinho.
Então eu quero todo terceiro sábado fazer o lançamento de um livro. E possivelmente no quarto sábado ter o Dr. Guedelha lá, ou ter você com amigos para conversar, para trocar um papo mais intelectual, para a gente encontrar um ambiente para desenvolver esses papos agradáveis. Você citaste aí, Zé Maria, metro cúbico, não é? Metro cúbico. Aqui muitos leitores pegam um livro de autores amazonenses aí dos anos 80, aí tem lá, né, a logo, né? Editora Metro Cúbico. E muitos não sabem o que é essa Metro Cúbico, não sabem nem o que é de Manaus. Fala um pouco sobre a Metro Cúbico. O que foi essa editora, quanto tempo funcionou? Bom, a Metro Cúbico é a razão social da Livraria Nacional. Né? Como meu nome é 3M, né, José Maria Monteiro Mendes, então, com meus 15, 16 anos, vendendo livro na Faculdade de Engenharia em Belém do Pará, na Campos Salles ainda, o pessoal começou a me chamar de metro cúbico, M ao cubo, porque como tem 3M para diferenciar dos outros, metro cúbico, pronto, ficou. Aí metro cúbico por isso. E em 1979, o governo federal pediu que as universidades se manifestassem acerca de uma proposta de política florestal, e o Fred Arruda e mais outros intelectuais, o Padreco, e nós fizemos essa proposta de política florestal para a Amazônia brasileira. Foi o que eu lancei na Bienal Internacional do Livro de 1980. Então nós lançamos esse livro, e depois eu fui em 82 e lançamos outros livros também. Então 78, 80 e 82 foram 3 participações que nós tivemos na Bienal Internacional do Livro, lá em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Que outras editoras já houve em Manaus, que você tem conhecimento, além da Metro Cúbico? Tem a Sérgio Cardoso, a né? gráfica Sérgio Cardoso foi que por muitos anos foi quem manteve essa hegemonia de imprimir livros de autores locais, né? A Sérgio Cardoso, ela não existe? Era uma gráfica, eu acho que não existe mais, ficava lá na Henrique Martins, ali com a Lobo da Almada. Sim. Ou com aquela anterior, entre a Lobo da Almada e a Eduardo Ribeiro. Sempre eu esqueço o nome dela. Então, era ali na Henrique Martins, ou com a Lobo da Almada, ou com essa anterior. Tá, e assim, que autores do Amazonas você lançou? Pelo Metro Cúbico, assim, lembra? Tem alguns que você pode citar? Tenho, sim. Um dos autores iniciantes, né, depois de proposta de política florestal para a Amazônia brasileira, foi o Mário Adolfo. Ele tinha um livro de cunho político chamado Dia da Abertura. E nós fizemos um folhetim, era um folhetim Zé Povinho, sobre o problema dos desempregados ou os empregados na Zona Franca de Manaus. Então, em 1980 eu fiz a distribuição desse folhetim no encontro de editores e livreiros lá em Campos do Jordão, todo mundo adorou. Zé Povinho. Era Zé Povinho, né? Que era tipo um folhetim, tipo um gibi, né? Assim, ilustrado. O Mário Adolfo desenhava muito bem, né? Teve muitos anos ele trabalhou com a Ermengarda Junqueira, né? E foi assim. E o Arthur Ingrácio, que é um autor já renomado nosso. Contos do Mato foi lançado. Contos do Mato, nós lançamos. O Água Barrenta do Plínio Valério também. O doutor Antônio José Souto Loureiro, que lançou Amazônia há 10 mil anos. Sim. E por último, o Amazônia Colonial, em 1992. Do Bessa, com os orientandos deles de história. Teve a Amazônia, os Fatos, as Hipóteses, que saiu junto com o Conto do Mato, do Elson Farias. E o último é que eu me propus, em 1994, a fazer a edição de todos os livros do Mário Ipiranga Monteiro. Só que eu lancei o primeiro, que era o Fundação de Manaus,
Aí depois veio o incêndio da livraria e acabou com todos os meus projetos. Sim. Zé Maria, a gente percebe que há uma escassez de editora aqui, né, no Amazonas, aqui em Manaus. Você percebe que existem alguns entraves que dificultam o trabalho das editoras? Você enxerga que existem situações que impossibilitam mesmo a vivência, o trabalho que uma editora exerce? Esse problema editorial é complexo, né? Nós temos as grandes editoras que têm um corpo editorial que analisa, né, as propostas de livros que existem e escolhe. Então, o que acontece? Às vezes ela nem devolve para o autor, aí o autor fica chateado. Hoje, a maioria do mercado, eu diria que 30%, 40%, é produzido em editoras cujo autor tem que pagar o livro. Entendeu? Então, o problema do custo do livro não é só você imprimir o livro. O custo de mídia de divulgação, que é complexo, e, por exemplo, para você mandar algum assunto para um comentarista, você tem que mandar o livro. Então você tem o custo do livro, tem o custo de transporte, nem sempre ele comenta o livro, então isso é um custo muito grande para a editora. E o Brasil como um todo tem essa dificuldade hoje do desenvolvimento das editoras, até porque as grandes redes de livrarias brasileiras, que seria a Saraiva e a Cultura, fecharam grande parte das suas lojas. Então aquele mercado que elas ostentavam, que tinha pelo menos a probabilidade de expor o livro, né? Isso está sendo tolhido. Inclusive hoje ainda eu compartilhei no Facebook sobre o problema das livrarias físicas brasileiras. Hoje saiu um assunto, uma matéria, eu compartilhei dizendo justamente isso. Nós estamos hoje, as editoras estão talvez vendendo o mesmo que vendiam há 10 anos atrás ou um pouco menos. Aí tem outras discussões, como o livro digital, o e-book, né? Então a gente na realidade não sabe muito o que está acontecendo no mercado como um todo. Nós temos outro grande problema. Hoje, na universidade, o professor tem quase tudo já escaneado. O próprio departamento escaneia o livro. Então, o aluno não compra mais. Por quê? Porque ele já recebe tudo no WhatsApp. Ou seja, então são vários fatores que estão relacionados, né? Que dificultam o sucesso do livro como o bem material. Mas o principal, assim, que você poderia elencar seria realmente a questão econômica. Sim, a falta de incentivo, né? É fundamental. E o custo para você editar é um custo alto. Né? Quando o autor paga o livro é outra história, mas mesmo assim ele paga e imprime o livro, mas e daí? Vai ficar com o livro dentro de casa? Então ele tem um custo de mandar o livro e não sabe se o livro vai vender, entendeu? Que é o nosso problema aqui, que compramos o livro de fora. Eu tenho um custo de 8% a 10% no custo de frete do livro. Só que eu compro 10%. Se eu vender só 5%, o custo meu é 20%, não é 10%. Entendeu? Então, à medida que o livro não vende, aumenta o meu custo. Entendi. E ainda tem as etapas, né, Zé Maria? Você envia o livro, aí tem a parte ainda da impressão, deve ter a parte da revisão também. Tem todo, né, da diagramação, então tudo isso aumenta, tudo né? É custo, tudo são pessoas envolvidas e ninguém trabalha de graça. Né? Quanto maior o nível da editora, quanto mais alto o nível técnico dos que fazem a editora, mais caro é o livro. Ou seja, todo um corpo técnico ali que trabalha em conjunto. Em função disso. Dificilmente numa editora grande você publica o livro do jeito que você escreveu. Normalmente o próprio corpo editorial dá alguns insights ou eles mesmos fazem mudanças, entendeu? Para que o livro fique mais... vendável, seria? Não, para que o leitor tenha um desenvolvimento melhor na própria leitura. Entendi, uma fluição. Uma fluição, porque como eles têm
muita habilidade, eles mexem há muitos anos com isso, eles sabem qual é a linguagem, às vezes, que se adequa àquele tipo de público que o autor está querendo atingir. Né? Porque, dependendo da linguagem, dependendo do assunto, você tem públicos específicos e diferenciados. Zé Maria, você citou aí a questão da... Deixa eu colocar um termo aqui, não sei se é o correto, né? Da competição do livro físico com o livro virtual, né? Por exemplo, a moçada hoje carrega bibliotecas aqui no celular e tudo, toda a comodidade que tem, e também essa moçada que nasce já hoje com a cabeça voltada para a tecnologia, prefere ler tudo aqui no celular, etc. Você acha que nessa competição, não sei se é essa a palavra, o livro físico ele é um elemento assim meio em via de extinção? Não vou entender o livro, mas a tradição da leitura do livro físico? É uma competição desigual, até porque essa garotada ela não leu todo o livro, ela dá uma lida assim en passant, né? Quer dizer, se o livro que ela estiver lendo for essa leitura rarefeita, ele leva a leitura numa boa. Agora, se ele precisar daquele conteúdo para introspectar, para que ele domine aquele assunto, que ele vai ter que ler 3 vezes o livro, porque senão ele vai ficar que acha, ele está lembrando, sabe até a página que está escrita, aquele conceito, mas não sabe. Então eu digo que, principalmente na área já do livro acadêmico, do livro técnico, do livro científico, tem que haver 3 leituras, né, do texto. E aí o mais conveniente é o livro físico, porque ele cansa menos, porque ele não dá problema de visão, ele não tem reflexo de tela, né? E você pode dormir com ele só encostar assim, e não faz mal. Assim, nós estamos entrevistando escritores, né, aqui, e juntando você como livreiro, possivelmente vamos trazer também o Isaac, né, para falar um pouco sobre a história da Valer, como editora, como livraria, etc. E nós perguntamos para os escritores o seguinte, né, qual é a importância do escritor, o papel do escritor na sociedade contemporânea e tal, e tal, e tal. Então eu vou fazer a pergunta para ti. Qual é a importância do livreiro hoje? O livreiro é um ser em via de extinção? Sim, com certeza. Por exemplo, quando eu comecei a gostar do livro, porque você só gosta quando consegue a leitura te tocar. Sim. Então eu li num livro que o livreiro era o líder de uma sociedade pensante. Eu disse, não quero ser esse líder, eu quero estar no meio da fofoca. É muito pesado, eu tenho que estudar muito. Então, isso é tenso, né? Isso é tenso, como diz popularmente. Então eu acho que o escritor também tem essa mesma dinâmica, entendeu? Aí o que acontece muito? Me pergunta, por que tu não escreve um livro, Zé Maria? Eu digo, mas quem vai ler? Entendeu? Então tem esse passo fantástico do autor, do escritor, é acreditar no seu texto, achar que o que você vai escrever interessa para alguém, entendeu? Porque senão as pessoas também não chegam nem no meio do livro. Tá, e assim, agora falando com o Zé Maria leitor, né? Qual é o grande livro do Zé Maria e por que razão? Porque assim, esse é um livro, o livro da minha vida, o livro que eu sonhei para mim. Eu como pedagogo, no início da faculdade, eu derrapava muito por não ter todo o acadêmico, todo cientista, ele tem uma base de alguém. Ninguém nasce sozinho. Sim. Né? Então eu andei vacilando entre Montessori, entre outros grandes pedagogos, né? Mas me achei em Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Sim. O cara mais despirocado que eu já encontrei como autor e como ser vivente. Bom selvagem.
E muito feliz porque todos os grandes pensadores críticos partiram dele, entendeu? Porque ele foi quem mais esclareceu a situação de comunidade, de ser comum, da irreverência, né? Até levou Robespierre àquela situação de que ou vivo para servir ou me matem, né? Então, o Rousseau é muito impactante e ele tem uma linguagem que eu consegui acessar, porque você também tem que saber encontrar o nível de linguagem do teu autor, porque se você não encontrar, você larga o livro e não lê mais. Por exemplo, Contrato Social eu li 4 vezes e ainda derrapo de vez em quando, achando que ele está querendo dizer isso, ou eu estou querendo achar que ele está querendo dizer aquilo, entendeu? Esse jogo de palavras, de conceitos, esse abstrato, você, quando o autor é bom, você pedala. E isso é próprio da leitura mesmo. Sim, tem coisas que o livro diz para você e tem coisas que você diz para o livro. É verdade. E o sentido se constrói aí, porque o livro não vem, o texto não vem com o sentido fechado. É o que eu digo sempre. Por que as 3 leituras? A primeira, tu só tomas conhecimento da forma de pensar do autor. Certo. Na segunda leitura, como tu já tens uma base de conhecimentos teus, já dialogaste com ele, tu começas a essa dinâmica da interação, né? Mas você ainda não domina. Só na terceira leitura que você começa a dizer, pô, será que isso foi ele que disse ou já sou eu que pensei? Entendeu? E depende também, porque, por exemplo, Grande Sertão Veredas, você vai começar a dialogar lá pela 10ª leitura. E na segunda... Na terceira você ainda está tentando abrir a porta. Derrapando, né? Derrapando, né? Aí tem uma pergunta que não quer calar, né? Quem lê 3 vezes o mesmo livro? Aí ele criou a condição de autonomia. Ele domina aquele assunto na visão daquele autor. Só que hoje, né, a pergunta dela eu achei bem interessante, porque hoje nós vivemos um momento em que as pessoas parece que estão com a cabeça formatada para a velocidade. Então não querem... Só quer quantidade, não quer qualidade. Perder né? tempo. Então, por exemplo, é um livro, às vezes falando com um professor, né, às vezes o aluno avalia um livro assim, esse livro é muito legal, que eu consegui ler de uma sentada. Eu fui lá no vaso, sentei e li. aí às vezes eu tenho que dizer assim, olha, esse livro aqui é um livro denso, ele é tão denso que não dá para você entender numa sentada no vaso. Você tem que ler de novo, reler, marcando, voltando, ponderando. Só que as pessoas hoje não querem perder tempo, né? Infelizmente a maioria diz assim, tudo tem um resumo dele por aí. Porque, por exemplo, tem livros que dá para você ler assim, mas tem o livro como Rousseau, por exemplo, até por ser tradução, não dá para ler numa sentada, você tem que ler, ponderar, reler. Eu chamaria um Morand complexo, né? Mas ele é abstrato. É que você fica patinando nas ideias dele até encontrar o fio da meada para saber o que ele quis se referir naquela passagem anterior. E tu sabias que a maioria disso também, que a gente entende como complexidade no sentido de dificuldade, porque complexidade para o Morin é outra coisa. É verdade. Complexidade para o Morin é diálogo, entrelação. Né? Complexo, né? O como, né? Tece junto com o outro. Então, assim, a maioria desses autores que as pessoas julgam complexos e tal, na verdade é porque são tradução. Né? Às vezes as traduções são ruins que perdem, que você como leitor tem dificuldade de entender o que o cara quer dizer. Os gregos entendem Aristóteles perfeitamente. Né? Os franceses entendem Rousseau, entendem... a gente está lidando com autores franceses aqui, como Manguenot, né? E os franceses entendem perfeitamente as ideias deles, e a gente tem uma dificuldade
entender, acho que é aquela coisa do outro mundo. Mas aí eu acho que já é a questão da cultura também, exatamente, né? é isso que eu ia falar, mas eu acho que também isso tem uma relação muito direta com a cultura, né? Sim, porque lá eles exercitam muita educação doméstica, eles são nacionalistas, são bairristas, Sim. Tanto é que da mesma religião não fala com da religião anterior, posterior. Então, as pessoas lá educam os filhos dentro daquela cultura, né? Então, por exemplo, quem lê Rousseau, lê Rousseau. Quem não lê Rousseau, lê Diderot, sabe? Outra linha. Eu, por exemplo, eu detestava Voltaire, entendeu? Só porque era opositor a Rousseau. Até eu amadurecer o meu pensamento e as minhas correlações com Rousseau, para poder entender que tinha que ter alguém para contrapor, porque sem o contraponto o Rousseau também não evoluiria, entendeu? Certo. Porque o conhecimento ele é dinâmico. Se você tem alguém para dialogar, você prospera. Se não tiver para dialogar, você cai na depressão. Não, mas a cultura que eu me referia é justamente a cultura na questão da tradução da linguagem mesmo, né? Porque a gente sabe que isso é diferente. Sim, né? totalmente. Totalmente diferente. Aí de um nós lugar pra pegamos outro. um tradutor, como antigamente a maioria dos tradutores eram juramentados, mas não eram da área, então não tinham a vivência com aquela linguagem, entendeu? Sim. Digamos, Vygotsky dentro da pedagogia, se o tradutor dele não fosse pedagogo nem médico como ele era, e não trabalhasse com os transtornos mentais, não traduziria bem dentro da convicção do que Vygotsky queria expor. Mas mesmo com uma boa tradução, ainda há dificuldade. Porque, por exemplo, hoje, que a tradução já é mais especializada, aqui na área da linguagem, por exemplo, que é a nossa área aqui, você pega, por exemplo, o discurso, né, que é né, matriz francesa lá, você pega Foucault, né, você pega mesmo o russo, lá, Bakhtin. Os russos entendem Bakhtin perfeitamente, né, os franceses entendem Foucault, assim, brincando. E a gente tem dificuldade, né? Aquela coisa, você passa por um lado num texto do Foucault, num texto do Bakhtin, porque não é, na verdade, não é o Bakhtin, não é o Foucault, é o tradutor falando, que já é, na verdade, uma outra história, né? É um outro livro, às vezes. Uma interpretação. Isa Maria, a gente quer saber agora um pouco de você, o que você anda fazendo ultimamente e se você tem algum projeto que está em andamento ou que quer iniciar um projeto, conta um pouquinho pra gente. Eu estou tentando desenvolver a pousada e hostel, né? Porque o hostel seria só biliches de solteiro, mas como na nossa região o pessoal não tem ainda costume com hostel, mesmo do sul quem vem para cá não tem, então eu fiz um quarto como hostel e o outro para casal como pousada, para ver se eu consigo ir sobrevivendo, né? E eu tenho as plantas também, eu gosto muito de cactos, então eu apronto cactos para vender também. Nesse hostel vai ter livro, pessoal, assim, só uma prateleirazinha. Quem vai pro hostel só não quer nem ver TV. Nós for liberal. Não existe outra forma de distração, não. Muito bem, nós estamos encerrando aqui o nosso bate-papo com essa figura simpaticíssima, né? Que é o Zé Maria, José Maria Mendes, o 3M, né, o metro cúbico. José Maria, de qual é o Monteiro Mendes. José Maria Monteiro Mendes. Metro cúbico, M terceira potência. M ao cubo. Então aqui esse papo muito agradável, descontraído, justamente com a doutora Iná Isabel, que assim, é um bate-papo assim, muito leve, muito descontraído, mas muita coisa em profundidade, muita coisa construtiva que rolou nesse papo. E você que está nos acompanhando aí, tem certeza que está gostando, né? Mas infelizmente nós estamos chegando ao final. Queremos agradecer a Zé Maria por essa disponibilidade, a doutora Iná pela parceria aqui no nosso projeto. Obrigada também, né? Dando luz nesse ambiente, uma luz natural, né? Isso.
E agradecer ao portal Manaus, o seu portal de notícias do Amazonas, que está abrigando o nosso projeto em algumas de suas edições. Então esperamos que você tenha gostado e brevemente estaremos na nossa próxima edição. Valeu!